Bom, praticamente boa tarde para todos já, né? Porque oficialmente já era hora do almoço. Bom, para quem não me conhece, eu sou Anquises, trabalho na RSA, faço parte da Cloud Security Alliance também, organizo um evento chamado B-Sides, que a gente faz 2 vezes por ano, evento gratuito com churrasco e várias palestras sobre cultura hacker, segurança, etc. Essa palestra aqui, na verdade, foi preparada por mim e pelo Walter Capanema também, advogado especialista em crimes digitais, lá do Rio de Janeiro, e contou, né, com a maravilhosa introdução, né, da doutora Adriana, né, que falou bastante sobre o aspecto legal. Então, eu não preciso me aprofundar nesses aspectos legais aqui nessa apresentação e ir mais a fundo, né, onde eu pretendo realmente abordar, que é a questão da parte de regulamentações aplicado ao mundo de cloud computing, obviamente do ponto de vista de segurança. Então, meu objetivo nessa apresentação é falar muito rapidamente o que é Cloud Computing, porque, pelo amor de Deus, né, eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já sabe o que é Cloud Computing. Se não sabe, acho que nem precisaria estar aqui, né? Mas, de qualquer forma, em 2009, no GTS 14, eu fiz uma apresentação aqui sobre segurança em Cloud Computing. Então, tem esse material aí no site do GTS. Convido a todos a dar uma olhada também. O material é mais ou menos antigo, mas também os problemas não mudaram tanto assim de lá para cá, infelizmente. Então, eu vou falar rapidamente o que é Cloud Computing, comentar a parte dos aspectos jurídicos e as novas regulamentações que estão surgindo aqui e que eu acho que é interessante para todos nós ficarmos de olho, né, seguindo, inclusive, a dica, a recomendação nas conclusões da Adriana. A questão de Cloud Computing todo mundo já sabe. Basicamente, nós pegamos várias tecnologias que já existíamos, né, e empacotamos num novo modelo de consumo de TI, batizado de computação em nuvem. Ou seja, pegamos nosso antigo data center. A propósito, né, abrindo parênteses, eu pensei realmente em comprar uma máquina de fumacinha para jogar aqui no evento quando fosse fazer essa palestra. Mas não fiz. Fiquei com medo de ser expulso do palco. Aí nós pegamos todo esse modelo que já existia, né, de trabalhar em data center, com conectividade via internet, com virtualização, gerenciamento de virtualização, e aí montamos todo um pacote novo, né, o mercado montou todo um pacote novo, batizado de Cloud Computing, que prevê justamente uma mistura disso tudo, que basicamente é um modelo onde a gente prevê, né, uma computação ao mesmo tempo convencional, mais ampla, que você pode usar os recursos sob demanda, utilizando um pool compartilhado de recursos de tecnologia, que você vai crescendo esse pool que você usa de acordo com a sua necessidade. Então, esse aprovisionamento é automático, ou automágico, se preferir. E aí a gente paga pelo consumo disso daí. Ou seja, você quer um pouquinho mais de processamento, você paga um pouquinho mais, você quer um pouquinho mais de banda, você paga um pouquinho mais, o seu negócio começou pequenininho, você pega um ambiente pequeno, de repente o seu negócio lá deu um boom, você cresce, né, rapidamente o seu ambiente e continua trabalhando. Então, esse é o modelo mágico que nós vivemos hoje, né, e já é comum para todo mundo. Eu acho que não tem mais muita novidade. A ideia é trabalhar em cima, né, de uma infraestrutura, que na verdade não tem mágica, né, que é a infraestrutura de TI que a gente já conhece, né, computadores em racks, com equipamentos de rede, link internet, cabos de rede espalhados por aí, tudo solto, dando problema e por aí vai. Então tem toda a camada de rede, elasticidade, né, o serviço mensurável para que ele possa ser cobrado conforme a gente use, computação usada on demand e self-service, você vai alocando aqui conforme precisa. Em cima disso, né, tem um pool de recursos. E aí os 3 modelos principais de uso é o que a gente chama de software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, dependendo de quanto mais específico você quer, né? Você quer só utilizar um software, né, tipo Salesforce, por exemplo, é um software como serviço, né? E-mail do Google é um software como serviço. Já você quer um sistema operacional seu na nuvem, que daí você coloca a sua aplicação, é o outro extremo, é a infraestrutura como serviço. E tem os modelos de rede aí, pública, privada, blá, blá, blá. E aí o que é importante também a gente pensar, quando começa a discutir o aspecto legal, é que existem 2 personalidades muito importantes nesse cenário, né, que também é meio óbvio. Tem o fornecedor de serviços,
né, o provedor de computação em nuvem, aquela empresa que provê o serviço de computação em nuvem, ela que quem detém toda a infraestrutura de computação em nuvem, é o Google, a Amazon, né, por aí vai. E aí tem nós aqui, os usuários desse serviço, o cliente desse provedor, né, ou seja, o provedor é quem define a infraestrutura. Se for software como serviço, ele detém 100% da infraestrutura, o cliente ele simplesmente acessa isso daí e gerencia só alguns aspectos da aplicação, né? Infraestrutura é mais ou menos compartilhado o trabalho, e quando é plataforma como... Não, infraestrutura é muito na mão do próprio cliente, né? Ele que vai botar o software deles, né? A aplicação, tudo, e quando é plataforma é meio a meio dividido. E é interessante destacar que, até hoje, segurança é uma das principais preocupações quando o pessoal pensa se vai ou não adotar computação em nuvem. Tanto o aspecto de segurança com relação a ataques, mas também, principalmente, a questão da privacidade, né? Privacidade dos dados, uma vez que eu estou pegando os meus dados, minhas aplicações que antes estavam dentro do meu data center, sob total controle meu e das minhas ferramentas, e agora nós estamos jogando isso na mão de um terceiro totalmente, que está do outro lado do mundo, na nuvem, em algum lugar, né? Às vezes nem está no mesmo país, às vezes nem está sujeito às mesmas legislações e por aí vai. Então, segurança e privacidade ainda hoje é a maior preocupação, né, a maior barreira das empresas ao pensar em adotar a computação em nuvem. Anda? Anda? Aí. Né? Por outro lado, né, a segurança também é um benefício para se adotar a computação em nuvem. Por quê? Basicamente, o que acontece é isso. Né? Assim, as empresas pequenas e médias, elas não têm, normalmente, um pessoal capacitado para operar o seu ambiente de tecnologia. É muito mais fácil para um grande provedor ter toda uma estrutura bem organizada, padronizada, documentada, estruturada, com equipes treinadas, para manter esse ambiente. Então, quanto menos bugado é o ambiente, menos problemas de segurança nós vamos ter, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em adotar computação em nuvem, nós temos benefícios em segurança, justamente para a empresa pequena e média, porque, né, vai adotar um ambiente que tem muito mais estrutura de segurança, provavelmente patches já instalados automaticamente, atualizados, né? Isso reflete, inclusive, na segurança da empresa, e, inclusive, também na disponibilidade do serviço quando comparado com o serviço in-house, né, hospedado lá no cantinho da salinha do depósito, que é o que acontece em muitas empresas pequenas e médias. Oi? Anda. E aí, quando entramos no aspecto jurídico, de novo, né, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, né, juridicamente, nós temos um contrato de relacionamento entre duas partes. Um é o fornecedor, né, é o provedor de cloud computing, e o outro é o consumidor, nós, né, é o cliente daquele serviço de cloud computing. Então, nós temos esses dois personagens principais quando pensamos do aspecto legal do cloud computing. Aí, nós temos dois modelos de negócio normalmente. Tem a versão, né, do uso do cloud computing entre empresas, né, o B2B, ou seja, uma empresa contratando alguma coisa de um provedor de cloud computing, uma infraestrutura, etc. E, nesse caso, o que rege é o Código Civil, a lei que rege esse relacionamento é principalmente o Código Civil. E eu tenho também o cenário onde eu tenho uma pessoa normal, nós, né, clientes de um serviço de cloud computing, de um Google, Facebook, ou alguma coisa assim, ou mesmo colocando um servidorzinho meu num ambiente desses. E aí, como eu sou uma pessoa física, né, entra em vigor o quê? Né, o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós podemos nos apoiar no Código de Defesa do Consumidor para buscar aí os nossos direitos aí, né, e as questões legais. O Código Civil, o principal artigo é o 924, 927, e o CDC é o artigo 14, que eu vou citar logo no próximo slide, assim que eu parar de apanhar do passador. Aí. No Código Civil, ou seja, no relacionamento entre empresas, né, uma empresa contratando um serviço de cloud, o que importa? Né? O artigo 927 ele já fala claramente que é responsável pelo dano, né, aquele que causar o dano, aquele que causar o dano, ele fica obrigado a reparar esse dano. Ou seja, o provedor de serviço, se ele causar algum dano, ele fica responsável por reparar esse dano aí, né, para o seu cliente. Aí.
E isso, independente de culpa, se o negócio dele for um negócio, né, que é, por sua natureza, associada a risco. Ou seja, você está provendo um serviço que você sabe que existe um risco nisso, então você automaticamente, né, pela lei, você assume a responsabilidade de se der algum problema nesse negócio que está associado ao risco. Ou seja, você está consciente que pode dar problema, né? Se der o problema, aí a culpa, né, a lei já vai dizer, olha, você vai ter que responder por isso. Então, no caso do Código Civil, a gente já, né, como a gente sabe que todo serviço de cloud computing está associado a vários riscos, é muito fácil imaginarmos diversos riscos associados a esse serviço hoje em dia. Então, em caso de qualquer problema, nós temos o Código Civil para nos ajudar a nos defender, né, a buscar algum ressarcimento ou acionar o provedor de cloud computing. No caso do relacionamento com o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor ele já fala, né, assim, independente da existência de culpa, o fornecedor de serviço é responsável por reparar qualquer dano. Então, não importa de quem é a culpa. O cara forneceu o serviço, você é o consumidor, você é responsável por reparar esse dano. Então, isso aqui diz a nossa legislação e que a gente pode aplicar aí nos ambientes de cloud computing, e o Rubens está fazendo cara de bravo, né, de que não gostou disso daí. Com relação ao Marco Civil da Internet, que foi o tema da palestra anterior, né, na parte específica de cloud computing, o que a gente pode dizer? Bom, né, nós já sabemos o que é o Marco Civil. O primeiro aspecto importante a se destacar é, já no artigo 7º dele, ele já fala direto de cara sobre a responsabilidade do provedor de aplicação, que é o cara né, no Marco Civil ele separa o mundo em duas partes, né, o provedor de conectividade e o provedor de aplicação. Quando pensamos em computação em nuvem, se aplica ao provedor de aplicação, né, desenhado lá no Marco Civil. No Marco Civil, então, cabe a responsabilidade do provedor de aplicação proteger a privacidade do usuário. Então, ele tem que tomar cuidado, né, e proteger os dados pessoais, os registros de acesso. É responsabilidade dele, do provedor de cloud, do provedor de aplicação, cuidar desse tipo de coisa. E, além disso, o Marco Civil ele exige, né, que esse provedor ele tenha termos de uso e contratos claros com relação a isso. Tá? Depois, até para consulta, eu deixei aqui, né, como vocês sabem, esse material é depois disponibilizado no site do GTS. Aqui eu até já deixei separadinho aqui, né, os aspectos mais importantes aí do artigo com relação a isso. Então, o Marco Civil ele já joga aí em cima das costas do provedor de cloud computing a responsabilidade por cuidar dos dados dos usuários e deixar claro como que ele faz esse tipo de coisa através dos contratos e termos de uso. Além disso, já no artigo 11, ele já deixa claro também que deve se aplicar a legislação brasileira para qualquer problema relacionado a isso. Tá? Mesmo se o provedor de aplicação, o provedor de cloud, ele tenha sede no exterior. Porque ele fala claramente, em qualquer operação do provedor de aplicação, sempre que houver coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, dados pessoais, blá, 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 né, em que pelo menos algum desses atos ocorra em território nacional. Se a coleta foi feita aqui, se qualquer coisa foi feita aqui, né, vai valer a legislação brasileira. Fora isso, a nossa legislação normal já fala, né, assim, a responsabilidade legal é do lugar onde acontece o delito. Então, se de repente também aconteceu se a fraude tiver acontecido aqui, o motivo gerador da fraude aconteceu aqui no Brasil, independente de onde foi, né, de onde está o provedor, a empresa, etc., cai aqui também na legislação brasileira. Então, o Marco Civil ele reforça aí a ideia de qualquer crime pela internet, ele muito provavelmente, né, quase com certeza, vai ser aplicada a legislação brasileira para isso. Eu não sei se é bom ou se é ruim, deixa aí os advogados com essa lição de casa, né, dizer se vale a pena aplicar a legislação brasileira para alguma coisa. Enfim, não vou entrar nesse detalhe. No artigo 15, por outro lado, já fala da famosa guarda de logs. Né? Passamos aí anos e anos e anos discutindo a questão da guarda de logs, quanto tempo a gente deveria guardar esse log, falava-se 1 ano, 5 anos, 10 anos, para sempre, etc. E o Marco Civil já definiu um prazo aí, 6 meses para a guarda de logs do provedor de aplicação.
E interessante também, de acordo com o texto do Marco Civil, isso daí só vale para provedores que são pessoas jurídicas, realizando operações comerciais. Ou seja, quem tem o Wi-Fi da sua casa, ou mesmo uma associação civil sem fins lucrativos, pelo Marco Civil, ele não precisa guardar log. Tá? Virou bunda lelê. No bom português. Além disso, a gente não pode esquecer também, né, pro lado ruim da gente que trabalha com segurança, é que os processos legais aqui no Brasil demoram anos, né? Então, se a pessoa está falando assim que é obrigado a guardar durante 6 meses e um processo para ele começar demora mais do que isso, a gente já tem um certo problema aí, uma grande dificuldade. Então, inclusive, uma das maiores críticas que os advogados, especialistas em crime cibernético fazem com relação ao Marco Civil é que esse prazo é muito pequeno, mas, enfim, foi o prazo que entrou no Marco Civil, né? Então, o mínimo de 6 meses é o prazo que as empresas têm para guardar os seus logs. E aí, no artigo 19, né, ele fala uma coisa interessante também, ele fala que o provedor ele só é responsável pelo conteúdo gerado por terceiros se ele for notificado para retirar aquele conteúdo e ele não fizer nada para retirar aquele conteúdo. Caso contrário, qualquer um pode publicar qualquer coisa no site, num ambiente de cloud computing, numa rede social, etc., que o provedor lá, o responsável pelo site, não é responsável pelo conteúdo que está lá, a menos que ele seja notificado judicialmente para retirar. Então, esse também é um aspecto que se aplica aí ao mundo de cloud computing também. E aí, quando a gente fala de novas regulamentações, ou seja, né, parênteses, eu estou considerando o Marco Civil já como, né, letra morta, já, assim, já é regulamentação velha, né, nem mais nova regulamentação. Quando eu realmente estou falando de novidades, o que eu penso em novidades? Primeiro, são várias regulamentações que estão surgindo e preocupações também relacionadas principalmente à questão da privacidade dos dados, piorado com as preocupações que surgiram recentemente de excesso de espionagem e vigilantismo governamental, né, que novidade que a gente já viu nos últimos meses, aí, anos. Então, isso tudo gera uma grande demanda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobre novas leis preocupadas com a questão de privacidade dos dados. Então, a gente tem aí várias leis surgindo no mundo inteiro, cada vez com maior frequência, com relação à preocupação da privacidade dos dados no mundo internet, porque realmente é um problema que está pegando aí no mundo inteiro. E fora isso, do ponto de vista de cloud computing, conforme os serviços de cloud computing têm se popularizado, né, e tomado conta da indústria, surge uma preocupação natural de, né, como que eu vou padronizar esses serviços. Né? Como que eu vou garantir que, de repente, um cliente de um provedor ele consiga, de repente, ter uma plataforma que ele consiga usar outro provedor também, dentro daquela mesma estrutura, ou não, ou se são só coisas proprietárias, ou, principalmente, também, se eu consigo, de certa forma, padronizar os serviços, eu consigo, de certa forma, auditar, né? Gerar modelos de auditoria, de regulamentação, etc. Então, todas essas preocupações aí se juntam e estão fomentando aí o surgimento de várias regulamentações e até leis e iniciativas independentes nesse sentido. Do ponto de vista regulatório, que nem eu já comentei, no mundo inteiro está surgindo leis, né, de proteção de dados. Aqui no Brasil a gente tem os projetos, né, tem em vários países do mundo, inclusive na América Latina, alguns países já têm leis específicas de proteção de dados. Várias associações estão focando, né, na questão de padronização de ofertas de cloud computing ou modelos de interoperabilidade entre nuvens. E a questão de padronização da segurança no ambiente de cloud computing, preocupado com a questão de auditoria, né, e como medir a segurança mesmo, decidir se um serviço de cloud está seguro ou não. Na questão de proteção de dados, aqui no Brasil nós temos duas iniciativas, na verdade, relacionadas à proteção de dados em geral. Primeiro, existe um projeto de lei de 2012, desse deputado Milton Monte, que está no Congresso, está sendo discutido. E, fora isso, existe aí o anteprojeto, né, criado pelo Ministério da Justiça e várias outras associações, inclusive o pessoal aqui do NIC-BR participou da elaboração e da discussão desse anteprojeto de lei, mas ele ainda é um anteprojeto, ele não é lei, ele não foi para o Congresso. Então, assim, ele ainda está sendo discutido na sociedade
e ainda não foi encaminhado para o Congresso, ou seja, por enquanto ele não vale nada. Tá? Desculpa aí o comentário aí, mas na prática o que está valendo hoje dentro do Congresso é esse projeto do deputado aí de 2012, que está andando lá, está caminhando. Né? Lá com seus defeitos ou vantagens, etc., mas é o que está lá, sendo discutido pelos deputados, né? Sendo discutido mais ou menos. Que está lá naquele ritmo devagar e sempre do Congresso. Na questão do anteprojeto de lei, o que é interessante pensar sobre ele, assim, existe todo o site com relação a isso e tal. O interessante do projeto de lei é que ele foi construído coletivamente com a sociedade, né? Ou seja, foram abertas várias consultas públicas através da internet, debates para discutir isso daí, já teve mais de 2.000 contribuições nesse projeto, então é um projeto que realmente está sendo construído, né, pelo pessoal que usa o mundo internet e com a preocupação desse pessoal. Então vamos torcer para que esse projeto de lei vire logo, né, vá logo para o Congresso e, né, passe por cima desse projeto do deputado Milton Monte, e aí, quem sabe, a gente tem uma lei aí, uma legislação razoável, né, com relação à proteção de dados. Hoje, por enquanto, a gente não tem praticamente nada, exceto algumas leis muito específicas e as recomendações aí do Marco Civil. Mas lei específica a gente ainda não tem só esse projeto e o anteprojeto. Outra coisa interessante que surgiu, mas felizmente foi arquivado, em 2013, outro deputado ele criou um projeto de lei regulamentando a computação em nuvem. Tá? Sem querer desmerecer o trabalho dele, mas assim, um deputado falando sobre computação em nuvem, com certeza não poderia ser um projeto muito útil, né? Muito bom. Então, é um projeto lá que tinha vários defeitozinhos, né? Não servia para muita coisa, então, assim, felizmente, ele foi arquivado, então a gente não precisa mais se preocupar com isso. Mas o que é interessante pensar nisso daí é o seguinte: se a gente não se movimentar e criar alguma coisa boa, consistente, etc., alguém vai fazer alguma coisa melecada. Né? Então, assim, não é só porque surgiu um projeto ruim que foi arquivado que não possam surgir outros piores ainda. Então, cabe aí a nós também nos preocuparmos com relação a esse tipo de coisa, né? Regulamentação desse relacionamento de cloud computing, porque quando começar a dar problema, os legisladores vão querer se movimentar, e aí, né, o legislador pode vir qualquer coisa. Oi? E aí que eu quero destacar realmente nessa palestra toda, né, tudo que eu falei, na verdade, era só para fazer um jabá, porque o pessoal da ISO IEC criou, né, está criando tem várias iniciativas para criar regulamentações, guidelines com relação à segurança em computação em nuvem. Já existem duas. A ISO 27017, quem conhece a ISO 27017 aqui? Tá? Só dois. Mas tudo bem, está perdoado porque ela foi lançada agora, tá? Em novembro, finalzinho de novembro. Ela é nova, fresquinha, tá? Tá assim, a tinta ainda escorre do papel ainda, se você pegar essa ISO. Então tem essa ISO 27017, né, Guidelines on Information Security Controls for the Use of Cloud Computing Services Based on ISO IEC 27002. Ou seja, ela pegou a 27002 e falou, pô, a 27002 é legal, né? Todo mundo usa, todo mundo gosta, tal. Deixa eu pegar ela e ver o que dela a gente pode aplicar, né, em Cloud Computing, o que falta aplicar, e vamos adicionar algumas coisinhas a mais, que são essas coisinhas que faltam serem aplicadas. E aí, fora isso, existe a 27018, né, publicada em 2014, ano passado, que também tem algumas coisas, né, Code of Practice for Data Protection Controls para Cloud Computing. Então, são essas duas ISOs que existem hoje, que vale a pena aí, todo mundo que se interessa com a questão de segurança de computação em nuvem, dar uma olhada. Com relação a 27017, ela basicamente, que nem eu comentei, né, ela pega a 27002 e adiciona várias diretrizes e controles necessários para o ambiente de Cloud Computing. Ou seja, a 27002 é legal, aplica para tudo que a gente queira, mas faltam algumas coisinhas específicas para cloud, para o mundo de cloud computing, né, o relacionamento entre provedor e cliente de cloud computing, etc. Então, ela adiciona, para alguns capítulos que precisam, né, para algumas seções que precisam, adiciona alguns controles a mais, específicos para o ambiente de computação em nuvem. Então, por exemplo, né, qual que é a ideia? Pega lá uma seção qualquer que está dentro lá
da 27002, que nem, por exemplo, né, a seção 611, Information Security Roles and Responsibilities. Ah, legal, ela já tem esses controles aqui, blá, 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 blá. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar esses controles daqui e vou falar, ah, legal, eles se aplicam, os que já existem na 27002? Se aplicam, legal. Normalmente todos se aplicaram. Até porque não tem muito por que não aplicar. E aí adiciona um conjunto de controles a mais relacionado a, primeiro, os controles relacionados ao Cloud Service Provider, ou seja, o que a empresa que fornece serviços de computação em nuvem precisa ter de controle adicional no seu ambiente. E aí, né, quando aplicável também, lógico que nem sempre isso é aplicável, mas quando aplicável, ele adiciona alguns controles também relacionados ao consumidor. Na verdade, eu apontei o contrário, né? Falei provider e apontei consumidor, mas deu para entender, né? Então, assim, a ideia da ISO é isso mesmo. Pegando um outro exemplo aqui, o que acontece? Aqui na BNT, nós também tanto participamos da criação e revisão da ISO 27017, como também estamos fazendo a tradução para virar uma NBR. Inclusive, a tradução já está pronta. Hoje à tarde tem uma reunião na BNT, onde o comitê da BNT vai votar a aprovação da tradução e colocar essa tradução para consulta nacional. Então, pegando aqui já um exemplo da NBR, do que seria a provável NBR 27002, não, 27017, o que ela faz? Né? Na 27002, lá de 2013, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, seção 1243, registros de log, né, para os administradores e operadores. O que a 27002 fala? Ah, convém que as atividades dos operadores, administradores, sejam registradas e que os logs sejam protegidos e analisados em intervalos regulares. Legal, né? Todo mundo aqui faz isso, com certeza. Como que implementa isso daí? As pessoas que possuem conta de usuário privilegiado podem ser capazes de manipular os logs que estão sob o seu controle. Então, portanto, necessário proteger e analisar criticamente esses logs para manter controle do que esse pessoal privilegiado faz. Basicamente é isso que diz a 27002. Legal? Todo mundo faz isso aqui, não é segredo para ninguém. A 27002 é de 2005, se não me engano, já teve revisão aí de 2013, então não é segredo para ninguém, já está há bastante tempo no mercado, não tem o que questionar. Aí o que a gente vai pensar no ambiente de cloud? O que eu vou pensar? Bom, primeiro que tudo aquilo que eu já falei se aplica, é óbvio, né? O pessoal que trabalha com cloud também tem administrador, também tem que gerar log do que o administrador faz, e também tem que cuidar desses logs dos administradores para ter certeza que o administrador do ambiente de cloud não fez meleca no ambiente. Correto? Beleza. Então, tudo que já estava definido antes continua se aplicando para o ambiente de cloud computing. Aí, vamos colocar algumas coisas a mais. O que nós entendemos que poderia ser a mais para o provedor de cloud? Aqui está o caso, né? No caso do cliente, aqui a gente fala, se uma operação privilegiada, ou seja, o trabalho de administrador, é delegado ao cliente do serviço em nuvem, né? Ou seja, se o cliente do serviço pode também fazer alguma coisa de administração no ambiente em cloud, a operação e o desempenho dessas ações devem ser registradas, devem gerar log dessa porcaria, pelo amor de Deus, né? Não estou falando nada demais. Então, o cliente do serviço em nuvem deve determinar se os recursos de registro fornecidos pelo provedor, porque quem, na verdade, que vai gerar esses logs é o provedor, né? O cliente está administrando, mas quem gera o log é o ambiente, que é dono, o provedor é o dono. São apropriados, ou se o cliente do serviço em nuvem deve implementar tal capacidade por conta própria. Então, isso é o que recomenda, no caso da 27017, como aplicar algum tipo de log para o ambiente administrativo, né? Então, assim que ficou esse capítulo aqui na 27017. Então, aqui é só exemplificando. Obviamente, por vários motivos, eu não posso detalhar toda a 27017. Né? Quem quiser saber mais tem que ir lá no site da ISO e comprar, ou esperar um pouquinho quando sair a versão NBR e comprar também. Mas aqui é só para dar um gostinho aí para vocês de qual que é a cara dessa nova 27017, que são os controles de segurança aplicados para o ambiente de cloud computing. Então, o que é interessante, de novo, né, é uma norma fresquinha, recém-publicada,
tá? Finalzinho do mês passado. Já está disponível para compra no site da BNT, desculpa, no site da ISO. E aqui na BNT, o pessoal participou não só da elaboração dessa norma, enviando sugestões, correções, colaborações em geral, como também, né, já está preparando uma versão em português dessa norma também. Então a gente vai ter aí em breve uma NBR aí para ajudar a orientar o pessoal a como implementar a segurança no ambiente de cloud. Outra iniciativa que eu também quero destacar do pessoal da Cloud Security Alliance, que é o que a CSA batizou de STAR, né, que é o CSA Security, Trust and Assurance Registry, que na verdade assim, é um modelo de certificação para provedores de cloud computing, que inicialmente foi baseado em autoavaliação, mas depois criou-se uma etapa até de auditoria para isso, que na verdade assim, pegou-se as melhores práticas definidas pela CSA, a CSA existe já há vários anos, já criou vários guias, vários materiais sobre segurança em cloud computing, e aí ela pegou todas as boas práticas que ela já criou e já divulgou para o mercado, e botou dentro de um esquema de autoavaliação, né, que é esse Cloud Control Matrix. E em cima disso, ele disponibilizou para o pessoal. Gente, quem quiser se autoavaliar, está aqui a autoavaliação que a gente recomenda. Quem quiser se autoavaliar e divulgar o seu resultado, nós criamos esse site aqui, o STAR, onde as empresas se autoavaliam e falam assim, olha, eu sou super bem seguro, segundo os padrões da CSA. E aí então a empresa pode fazer uma autoavaliação e, né, se cadastrar lá no CSA STAR e se divulgar como uma empresa, né, segura segundo os padrões da CSA. Então, o STAR surgiu assim, dessa forma, né, como uma forma das empresas avaliarem o seu posicionamento de segurança, inclusive poder divulgar isso para o mercado, inclusive de repente vir até um diferencial de serviço. Então, começou com self-assessment, né, e aí, recentemente, ela criou uma etapa adicional que é você também tem um nível de certificação a mais, que é baseado em uma certificação baseada numa análise, numa auditoria de um terceiro. Ou seja, não só você faz o self-assessment, você já tem um nível de certificação de segurança do seu ambiente, do seu serviço de cloud, como você pode ter um nível a mais, que é você ter um terceiro auditando o seu ambiente e falar, realmente esse cara é seguro, tal, tem tal padrão, está valendo aí, né, tá auditado. E tem um terceiro nível também que a CSA criou, que é o cara que é auditado por terceiros e tem essa certificação monitorada continuamente, se ele continua seguro no decorrer do tempo, né? Ou seja, não é só tirar uma fotinha agora, ver se está legal e seja o que Deus quiser para o futuro. Não, tem um terceiro nível também, onde você pode ter essa sua auditoria de segurança validada periodicamente e você né, mostrar para o mercado que você é seguro e está sendo auditado aí periodicamente. Então, ou seja, a CSA, que é uma entidade totalmente independente, formada por voluntários do mundo inteiro, né, mas é uma entidade que, desde os primórdios de cloud computing, começou a discutir cloud computing. Se a gente for ver, os primeiros materiais bons e decentes sobre segurança em cloud computing foram feitos pelo pessoal do CSA. Tá? O pessoal realmente assim, não é qualquer um, é o pessoal que realmente foi pioneiro nessa conversa, nessa discussão sobre segurança em cloud. Então, eles pegaram toda essa bagagem, toda essa experiência e montou aí um esquema de certificação para as empresas, que pode ser tanto feito baseado no autocertificação, quanto até mesmo numa certificação por terceiros. Então, é interessante essa iniciativa, porque mostra que até o mercado mesmo ele pode se organizar, né, e gerar controles e métricas para a gente conseguir se avaliar como, do ponto de vista de segurança no mundo de cloud. Então, assim, para finalizar, o que eu acho que a gente vai ter aí no futuro, né? Cada vez mais vão surgir regulamentações globais e locais, não necessariamente boas ou ruins, mas é uma tendência inevitável, devido à popularização da internet, à dependência total da internet, à popularização de cloud computing. Todo mundo hoje em dia usa algum tipo de serviço em cloud, e aí, conforme a gente vai usando, vai surgindo problemas, conforme vai surgindo problemas, os problemas vão ficando cabeludos e as pessoas vão querer regulamentar em cima dos problemas. Então, é um caminho sem volta, né? Vão surgir regulamentações aí, estão surgindo e vão surgir mais ainda, não tem como fugir disso. Cada vez mais a gente vai ficar discutindo essa questão de privacidade versus exposição dos dados, principalmente sobre essa questão de vigilância ou monitoramento ou cuidados governamentais, né?
E não tem jeito, não dá para negar que nós somos totalmente dependentes da nuvem hoje em dia. Tá? Assim, todo mundo aqui usa um, ou vários, ou todos, a sua vida, né, todos os seus serviços no ambiente de nuvem. Até mesmo empresas também, muitas coisas usam já no ambiente de nuvem. E uma coisa que eu acho que é preocupante é a internet das coisas que está surgindo, né? Então, assim, a internet das coisas está popularizando absurdamente, tá, né? O pessoal está criando qualquer coisa conectada na internet hoje em dia. Só que, assim, o nível de segurança que esse pessoal tem beira o absurdo, né? Beira o nada. E aí o que acontece? Essas coisas também estão conectadas à internet e estão demandando também, né, processamento em nuvem também, né? Assim, dentro de um modelo em nuvem, onde eu tenho alguém lá na internet controlando um monte de coisa. Vamos pensar assim, um exemplo recente, né? Brinquedo para criança, né? Porcaria. Por que você vai pegar um brinquedo para criança, botar uma câmera, tirar foto da criança e jogar na internet? Por que não, né? É legal, né? Você bota a foto dos seus filhos na internet e tal, né? Precisa botar segurança nisso? Não, né? Aí o que acontece? Aí a foto do seu filho sai lá, né, para todo mundo ver, e aí você acha ruim. Aí você fala, pô, não tem segurança, mas você não queria ter segurança, né? Ele nem pensou em implementar. E aí a gente está nesse mundo aí da internet das coisas inseguras, né? Então acho que isso aí vai demandar aí muita dor de cabeça para a gente nos próximos. Já está demandando dor de cabeça, né? Então não é nem mais futuro mais. Então tem uma preocupação que a gente tem que ter. Então é isso, pessoal. Agradeço aí bastante aí o tempo de vocês, né? Quero liberar todo mundo para o almoço depois das perguntas. Então, quanto menos perguntas, mais cedo vocês almoçam, né? Essa é a vantagem de ser o último palestrante antes do almoço. Ninguém vai querer perguntar para mim. Mas aí que tem os dados de contato, meu e do Walter, e estão à disposição aí. Muito bem. Temos tempo aí para pergunta para o Anquises. Anquises, Rubens Kilnick, BR. Primeiro com uma pergunta minha. O que você tem visto, ou que a Cloud Security Alliance tem visto sobre ataques de denial of money? Então, por exemplo, eu vejo que um domínio usa o DNS da Amazon, o Route 53, que cobra por query. Então, aí, ao invés de tentar tirar o serviço do ar, eu tento gastar o máximo de queries possível e deixar a conta dele do AWS em $1 milhão. Né? O que provavelmente vai causar alguma negação de serviço do lado dele. O que você tem visto da Cloud Security Alliance, ou de opinião pessoal sobre isso? Ótima pergunta, Rubens. Isso existe, isso é fato. Existem vários modelos desse tipo de ataque, não só o exemplo que o Rubens deu, mas até o exemplo mais bobo é o que a gente vê muito no mundo de propaganda online, né? Onde, de repente, tem alguém lá que bota um anúncio lá e tem fraude em anúncios também, né? Fraude de clique nesses anúncios. Então, assim, esse tipo de fraude existe muito, principalmente para tentar causar prejuízo aí. O que acontece é que a grande maioria das empresas que provém esse tipo de serviço de cloud computing, por exemplo, elas já têm algum tipo de medida para evitar esse tipo de coisa. Ou seja, né, já tem algum tipo de medida para identificar que aquele acesso que está acontecendo é um DDoS, não é um acesso normal, e aí, consequentemente, né, vai gerenciar esse acesso, esse pico de acesso causado pelo DDoS, vai tentar não tirar o serviço do ar, mas não vai cobrar com relação a isso. Não estou dizendo que todas as empresas de cloud seguem esse modelinho bonzinho, né, que a gente gostaria que fosse, mas sim, já existem empresas, provedoras de cloud, que têm esse tipo de preocupação e tentam separar o que é um acesso normal, que deve ser cobrado, deve ser bilado e cobrado do dono da nuvem, do dono do serviço na nuvem, e o que é o acesso fraudulento, malicioso, causado por um DDoS ou por um competidor com dor de cotovelo, né, que está tentando gerar um prejuízo. Então, assim, existe essa preocupação sim no mercado, existe esse tipo de ataque, existe essa preocupação, e algumas empresas sim, né, tentam tratar isso daí. Legal. Próxima pergunta é uma pergunta remota do Carlos Márcio. Ele pergunta se Big Data também é coberto pelo Marco Civil. Cadê o pessoal de Marco Civil? Não, boa pergunta. Big Data é dado, né? Eu até fiz uma piadinha. Por coincidência, eu fiz uma piadinha ontem com os colegas do trabalho. A gente estava numa reunião com um cliente que, né, tinha um negócio de Big Data lá no diagrama. Eu virei assim, né, será que existe phishing para Big Data? Né? Porque ela tinha, né, o Big Data sempre tem um data lake lá que onde ficam os dados. Né? Então, já que você tem um data lake, você vai ter phishing também no data lake. Né? Mas isso é piada, não tem nada a ver com coisa séria. Mas, assim, Big Data, na minha opinião, é dado. Né? Se é dado,
vai ter alguém roubando. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter um roubo de Big Data, entendeu? Então, assim, da mesma forma que a gente teve um lago que vazou, infelizmente, aqui no Brasil, a gente vai ter um data lake que vai vazar daqui a pouco aí no mercado e alguém vai roubar buzilhões aí de dados pessoais de todo mundo, né? Já vivemos na era dos mega roubo de dados. Basicamente, a cada semana sai o anúncio. Empresa tal, empresa grande, teve seus dados roubados, dados de cartão de crédito, vazou alguns milhões de dados de cartões de crédito. Isso acontece praticamente toda semana. Então, assim, para ter o vazamento de Big Data, você só está esperando alguém realmente conseguir roubar o Big Data e, de repente, ter para onde copiar esse Big Data. Mas, assim, é totalmente possível de ser roubado. E aí, se existe o risco de ser roubado, de ser atacado, né, existe a responsabilidade do dono dessa base de dados, no caso dessa big base de dados, em tomar as medidas possíveis para proteger esses dados. Então, eu acho que sim, né, o Marco Civil cabe, inclusive, para Big Data. É dado pessoal. É dado pessoal, cabe o Marco Civil. Uhum. Próxima pergunta remota é do M. Vinícius. Se quando um provedor vende um ambiente AAS, fornecendo um servidor onde ele não tem acesso, aonde termina a responsabilidade desse provedor sobre o que é executado e hospedado na máquina? Ótimo. Na verdade, assim, em geral, a responsabilidade do provedor vai até onde ele consegue administrar, né? Então, assim, em um extremo, né, você tem um ambiente de aplicação como serviço, né, tipo um Salesforce, exemplo tradicional, né, onde a empresa ela monta toda a infraestrutura, inclusive o serviço, a empresa é responsável por tudo, inclusive pela segurança da aplicação. No outro extremo, numa infraestrutura como serviço, onde você dá só o ambiente em hardware, né, talvez com o sistema operacional, onde o cliente vai botar as aplicações dele, o provedor ele é responsável só até... Né? Se ele deu o sistema operacional, ele vai ser responsável só até o sistema operacional. Ele vai cuidar da segurança, logs, etc., do sistema operacional. E aí tudo que o cliente botar em cima já vai virar responsabilidade do cliente. Então, normalmente, é dividido assim, né? O que o provedor fornece é a responsabilidade dele, o que o cliente bota em cima, quando tem chance de botar em cima, é do cliente. Na prática, o que vai editar isso daí é o termo de uso, né, e o contrato de uso. Né? Então, assim, posso falar, né, o discurso bonitinho, mas assim, se o seu termo de uso fala outra coisa, vai valer o que está no termo de uso, a menos que você consiga contratar um advogado muito bom que consiga reverter isso daí, né, dar vários motivos, etc. O que também, na verdade, é uma complicação muito grande no ambiente de cloud computing, porque, normalmente, você, como consumidor, você não tem condições de questionar o termo de uso e o contrato de uso do serviço. Né? Quando a gente assina um serviço de cloud computing, em geral, você vai lá no site do cara, né, dá o seu número de cartão de crédito e é obrigado a dar um accept nos termos de uso. Você não tem como questionar se o termo 1, 2 ou 3 está mais ou menos errado, não dá para alterar tal coisa. Então, isso é uma dor de cabeça muito grande para os advogados, que ficam se coçando, querendo questionar os termos de uso e não podem, porque o provedor de cloud, normalmente, no mercado que a gente tem hoje, não permite esse tipo de questionamento, a menos que você seja uma empresa muito grande. É contrato de adesão, né? É um contrato de adesão que você é obrigado a engolir ele, você não tem como questionar. Né? No mundo jurídico, você consegue até, se der algum problema, você consegue até questionar isso daí, dizendo, olha, mas o cliente não teve chance de questionar isso daí, então não necessariamente esse contrato é válido, porque se o cliente não teve chance de questionar, você consegue mais ou menos tentar questionar isso daí judicialmente, né? Os advogados sabem fazer isso, eu particularmente não sou advogado, não sei fazer, né? Mas sei que dá para fazer esse tipo de coisa. Então é uma preocupação que existe, sim. Uhum. A última é do Nelson Y. Ele tinha perguntado algumas coisas fora de escopo, como tributário. Eu não acredito que o Anquises tenha informação tributária, mas dentro do que é do escopo da apresentação, ele pergunta como aplicações comerciais que aceitem pagamentos aqui no Brasil, mas que tenham serviços no exterior, como é que elas ficam em relação ao Código de Defesa do Consumidor? Ela aceita o pagamento aqui, mas efetivamente o serviço está sendo prestado a partir de um serviço de fora do país. Mas, assim, a empresa que está recebendo pagamento é brasileira, no final? Provavelmente é o cara brasileiro que está recebendo pagamento no final. Ele citou um caso em que a gente sabe que tem um intermediário de pagamentos. Na verdade, sim. Eu não sou advogado. Tá? O advogado, certamente, ele já responderia assim, sem titubear. Mas, assim, pelo pouco que eu sei, eu acredito assim, se o consumidor é brasileiro, vai valer o CDC, vai valer o Código de Defesa do Consumidor.
né? Independente se está hospedado lá fora, se o gateway de pagamento está lá fora. Basicamente é assim, se a empresa opera e ganha dinheiro aqui, ela tem que seguir a legislação brasileira. É simples. Né? É isso aí. Bom, estamos em cima do horário. Vamos agradecer bastante ao Anquises aí pela participação. Pessoal. Obrigado.